Bom, galera, então vamos lá? Esse exemplo aí, exemplo 1 da página 314. Ele pede para calcular, então, a integral de linha, né? Onde a função aqui é 3xy. Então, você vai fazer a integral de linha ds, sendo C, que é o caminho, né? O triângulo de vértice A00, B10, C12 no sentido anti-horário. Então, esse ABC tem aqui, né, no gráfico. Então, aqui o ponto A, 00, aqui o ponto B, 10, aqui o ponto C, 2. E aí, sentido anti-horário. Então, ele vai do A para o B, do B para o C e do C para o A. Então, são 3 caminhos que ele até colocou aqui bonitinho, né? Então, o primeiro caminho aqui ele chamou C1, esse de A para B, o C2 de B para C e o caminho C3 de C para A, ok? Bom, na hora que a gente vai calcular essa integral aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar de uma equação vetorial, né? Então, a gente vai fazer assim, ó, pegar uma R de t. Aí essa R de t aqui, ela vai ser assim, ó, uma função em relação a t, x, o i, mais uma outra função y de t, j. E aí nesse caso aqui, é no R2, então não precisa do z de tk, tá? Então, esses dois aqui. Aí, o que vai acontecer? Quando nós fizermos a mudança de variável aqui, então vai ficar assim, ó, aquela integral lá vai ficar assim, ó, integral, né? Aí 3, aí no lugar do x, a gente vai colocar aquela funçãozinha lá, x de t, vezes y, né? Aí no caso do y vai ser a outra, y de t. E aí não pode esquecer que ele vai querer que multiplique pela norma, né, da derivada dessa equação vetorial aqui, né? R de t, linha, ok? E aí dt. Pronto, é isso aqui. Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? É essa nossa R de t aqui. E detalhe, aqui, ó, ele separou em 3 caminhos, C1, C2 e C3. Então, na verdade, esse cara nosso aqui, que é essa integral aqui, ó, pelo caminho C aqui, ela vai acabar sendo assim, ó, vai ser uma integral C1 mais uma integral C2 mais uma integral C3, porque ele vai juntar os 3 caminhos para dar essa integral grande aqui, tá? Eu acho que eu vou até colocar aqui do lado aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Integral C1, C1, aí mais a integral C2, aí mais a integral C3. E aí vem a parte que é considerada mais difícil aqui, né? Nessa integral de linha, que é justamente deduzir a equação vetorial. Como eles são retas, né? Os 3 caminhos são retas, então é menos complicado, né? Como é que funciona então a equação paramétrica, né? Ou então a equação paramétrica da reta funciona assim, ó. A gente vai colocar então que x é igual a x0 mais AT, e o y é igual a y0 mais bt, ok? Onde x0, onde x0 e y0 é um ponto qualquer da reta, vou chamar esse ponto de P, e AB é o vetor direção da reta, ok?
E aí vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Como é que a gente faz para calcular esse vetor direção aqui? Ó? Então tá vendo que essa setinha aqui, ó, ele está saindo de A para B. Então eu preciso do vetor AB. Aí como é que eu faço? Pega o B e subtrai do A. Tudo bem? Então quem é o B? O meu B aqui, ó, olhando aqui, ó, coordenada 1, 0. Então 1, 0. Menos o A. Quem é o A? 0, 0. Então, 1, 0 menos 0, 0. Ó, 1 menos 0, 1. E 0 menos 0, 0. Pronto. Esse aqui é o vetor direção. E eu preciso de um ponto qualquer. Eu tenho dois pontos aqui, né? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Adivinha? Vou pegar o ponto A, certo? Que é 0, 0. Então, vai ficar assim, ó, x, y. Então, aqui vai ser o ponto. Pronto, 0, 0. Aí, mais AT mais BT. Então, quem que é o A e o B? Aqui, ó, 1 e 0, que é do vetor. Então, vai ficar assim, ó, mais 1 e 0, né? Então, olha só. O meu x, então, fica só T, né? E o meu y fica 0. Então, agora deixa eu subir aqui um pouquinho, já eu volto lá para cima. Então, o meu R de T vai ficar assim, ó, R de T. O meu X vai ser T, no caso TI, certo? E o meu Y é 0, 0J, então não precisa, né? Pronto, ficou só assim, acabou. Tá? Então, a minha integral, olha lá, que ela é integral 3xy ds, né? Então vai ficar assim, ó, a integral do caminho 1 vai ficar 3 vezes x, quem é meu x? T, vezes y, quem é meu y? Opa, não tem, então é 0, vezes, aí eu vou derivar isso aqui, né? Quer dizer, calcular a norma, né? Então, na verdade, ficaria assim, ó, meu R linha de T seria a derivada desse cara, né? A derivada de T é 1. E aí depois o que eu precisava fazer? Calcular a norma, né? A norma desse 1 aqui. Então seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado. Aí teria mais 0 ao quadrado aqui, mas daria a mesma coisa, que seria 1. Então eu queria vezes 1 dt, né? E aí nem importa qual que é o caminho aqui, mas se quiser colocar bonitinho, né? Então, quem está variando aqui, no caso assim, toda vez, quem está variando não, desculpa. Qual que seria o meu parâmetro? Meu parâmetro é o t, né? Então, para o A, sair do A para ir até o B, o que acontece com o meu t? Né? O meu t é a mesma coisa que o x, né? Então, o meu x aqui está indo de 0 a 1. Então, essa R de t aqui, eu vou até tirar ela aqui um pouquinho para o lado. Espera aí. Então, na verdade, esse meu t aqui, ele pertence, né, no intervalo de 0 a 1. Se quiser colocar assim, eu gosto de fazer assim também, ó. Opa. Meu t vai de 0 a 1. Tá, então, eu vou tirar esse Czinho aqui, para diminuir o vídeo. Então, aqui ele vai de 0 a 1. Mas, independente disso, né, o que a gente tem aqui? Multiplicar isso aqui tudo vai dar 0. Então, essa integral aqui é 0. Fechou. A primeira nós já resolvemos. Agora vamos para a segunda, tá? Então, caminho 2 agora. Deixa eu... Eu consigo descer esse carinha aqui. Consigo. Deixa eu descer esse cara aqui. Para a gente fazer o caminho 2 aqui embaixo agora. Pronto. Vamos lá. Caminho 2 agora. Então, fazer aquele mesmo procedimento, né? O meu C aqui, no caso, ele está subindo de B para C. Vou fazer bem aqui no cantinho, aqui, ó. De B para C. Para quem lembra, né? Eu vou pegar o C, subtrair o B. Quem é o meu C?
1, 2. Quem é meu B? 1, 0. Então, 1 menos 1, 0. E 2 menos 0, 2. Pronto, 0, 2. Esse aqui tá certo isso? Tá, né? Cadê? 1, 0, 1, 2, tá. Então, esse aqui é o meu vetor direção, né? E lembrando que eu preciso de um ponto qualquer da reta. Então, eu vou pegar o B de novo. Ah, professor, por que você vai pegar sempre o do início? Não, na verdade eu estou pegando esse aqui só porque eu sei que a coordenada y dele é 0. Então, acho que vai ficar legal se eu fizer isso. Então, vamos lá. X, y. Então, primeiro é o ponto. Ponto 1, 0. Aí, mais... Agora o vetor direção. Aí vai ficar 0, 2. Não pode esquecer que ele está multiplicando por t. Aí, fechou. Então, agora quem vai ser, então... Deixa eu colocar aqui do ladinho. Quem vai ser, então, minha equação vetorial? Quem vai ser meu R de t, né? Aí, o primeiro, que é o x, vai sobrar só 1. Vai ficar 1i mais... Aí, o meu y é 2t. Aí, vai ser j. Bonitinho aqui. E aí, ó, de novo, como é que eu vou analisar o meu parâmetro t? Deixa eu puxar para cá. Como é que eu vou analisar meu parâmetro t? Então, o que, que vai acontecer? O ponto vai sair aqui e vai vir até aqui em cima, ok? E aí, ó, eu percebo que nesse caminho aqui, o 1 aqui, ó, do i não vai mudar, né? Ele vai ser 1 o tempo todo, x. Quem é que está mudando aqui? O meu y, né? Meu y está subindo. E ele está subindo do 0 até onde? Até o 2. E esse t aqui, ele vai de quanto a quanto, né? Lembrando que, deixa eu fazer assim. Esse carinha aqui, que é o meu y, ele vai de 0 a 2. Então, quando o meu t for 0, aí é fácil. 2 vezes 0, 0. Mas como é que ele vai até 2? Então, meu t tem que ser o quê? 1, né? Justamente. Então, é o mesmo que lá em cima. Então, meu t pertence ao intervalo de 0 a 1. Ou eu posso colocar, né, que o meu t vai de 0 a 1. Ok. E aí, agora, o que eu faço? Já tenho o meu RT, 2 procedimentos. Primeiro, derivar. Então, vamos derivar. E depois calcular a norma, não é isso? Então, eu vou derivar. Derivada de 1, 0. 0i. Mais a derivada de 2t é 2j. Isso aí. E depois, o que eu faço? Calculo a norma, né? Então, como é que eu vou calcular a norma? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado, 0 ao quadrado, mais do segundo ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Então, substituindo agora a integral lá. Para quem não lembra, era 3xy. Então, vai. Integral. Meu C2 agora eu já sei que ele vai de 0 a 1, certo? Então, vai de 0 a 1. Aí vai ficar 3 vezes o x. Quem é o x? 1. Vezes o y. Quem é o y? 2t. Depois, vezes a norma, que é 2 dt. Organizando melhor isso aqui, vai ficar assim, ó. Integral de 0 a 1. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12t dt. Calculando aqui vai ficar 12t ao quadrado sobre 2. E vai variar de 0 a 1. Então, substituindo 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado, 1. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, 6. Se eu substituir o 0, zera tudo.
Então, o primeiro, C1, deu 0. O segundo, C2, deu 6. Vamos para o caminho 3 agora. Deixa eu ver aqui. Perdi. Aqui. Puxa, opa. Puxa esse carinha aqui mais para baixo. Ixi. Fiz besteira. Pera aí, galera, que eu me enrolei aqui um pouquinho. Pronto. Aí, vamos para o C3, né? Então, mesmo esquema. Eu vou fazer, no caso, setinha agora, ó, do C para o A, né? Então, C para o A. Aí, o que eu faço? Pego o A menos o C. Aí, quem que é o A? 0, 0. Menos quem que é o C? 1, 2. Então, vai ficar assim, ó. 0 menos 1, menos 1. E 0 menos 2, menos 2. Ok. E aí eu tenho o ponto, né? O ponto A ou o ponto B. Aí quem que eu vou pegar de novo? Vou pegar o ponto A, que é o 0, 0. Então, deixa eu colocar aqui X e o Y. Espera aí que eu estou pensando no negócio aqui. Se eu pegar o A, então o meu T vai ter que contar valores diferentes. Eu vou pegar o A, né, porque para mim seria mais fácil, que é 0, 0. Mas eu acho que não vai ficar legal o T. Aí depois eu vou alterar. Vamos ver como é que vai ficar. No livro ele não pega o A, tá? No livro ele pega o C, mas eu quero pegar o A para mostrar para vocês vocês verem que tem como a gente pegar o ponto que a gente quiser. Então, primeiro, x0, y0 seria o meu 0, 0, né? Que é o ponto A que eu escolhi. E aqui, gente, ó, o vetor é menos 1 e menos 2. Então, não é mais agora. Agora vai ficar menos, ficar mais com menos, né? Menos, né? Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui menos 2, t. Pronto. Agora que vem a questão, ó. O meu ponto, ele vai sair do 1, 2, ó. 1, 2, e ele vai para o ponto 0, 0, tá? E aí, então, qual é o valor de t que eu coloco aqui para que isso aqui, por exemplo, dê 1? Ah, professor, então meu t tem que ser igual a menos 1. Tá certo isso? Tá, né? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. E se esse menos 1 aqui vier para cá? Aí, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, quando o meu t for menos 1, ele vai estar bem aqui, ok? E quando é que isso aqui vai ser 0? Ah, quando o meu t for igual a 0. Então, desse jeito que está aqui, meus limites de integração, né, seria assim, ó, menos 1, t e 0. Tudo bem assim? Tudo bem. Pode fazer, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer igual tá no livro, tá? Em vez de eu usar esse carinha negativo aqui, eu vou fazer assim, ó. No lugar desse meu ponto 0, 0 aqui, que é o ponto A, eu vou colocar o quê? O ponto B. Ou o ponto C, que é de onde ele vai sair. Então, ele vai ser o quê? Vai ser 1, 2, que é o ponto C. E agora vem, professor, mas nesse caso, quais serão
os limites de integração pensando que ele vai sair do 1, 2 e vai para o 0, 0. Então, aqui já tem 1, 2, certo? Então, para ele sair do 1, 2, basta que o meu t seja o quê? 0. Se o meu t for 0, então vai dar 1, 2. Agora, e para que agora dê 0, 0, que é o ponto de chegada? Ah, peraí. Se o meu t, ó, pensa comigo, 1 menos 1t, 2 menos 2t, então se o meu t for 1, aí se eu colocar 1 aqui, né, vai ficar 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0. Então, o livro fez dessa maneira apenas para que todos os 3 caminhos, tá? Tanto caminhos 1, C1, tanto C2 quanto C3, ficou com o mesmo parâmetro, o meu t variando da mesma maneira, né? Variando de quanto até quanto? De 0 a 1. Professor, eu poderia ter feito daquele outro jeito lá, de menos 1 a 0? Poderia, tá? Poderia sim. Ia dar o mesmo resultado, tá? Bom, então depois que eu tenho meu RT, não, então agora eu vou escrever bonitinho, né? Quem vai ser o meu R de T, né? Então, meu R de T vai ser o X, então vou colocar entre parênteses, porque tem 2 termos, né? 1 menos 2T, e mais o Y, que é não, aqui eu errei, ó. 1 menos 1T, cerejo. 1 menos 1T. 1 menos 1T. Aí 2 menos 2T, que é o meu Y. E J. Já tenho R de T. O que eu tenho que fazer? Derivar. Gente, esse processo aqui, ó, é bom a gente fazer um exemplo assim que tem 3 caminhos que a gente vai praticando, né? Então, qual é a derivada disso aqui? Derivada de 1, 0, derivada de menos 1t, menos 1 i, mais derivada de 2, 0, derivada de menos 2, derivada de menos 2t, aí menos 2j. Pronto, derivei. O que eu faço? Calculo a norma agora, né? Aí aqui vai ficar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 5. Agora sim, substituindo, então. Então, o meu C3 também ficou de 0 a 1. Para quem não lembra, 3xy, né? Então, vai ficar 3 vezes o x, 1 menos 1t, vezes o y, 2 menos 2t, vezes a norma, a raiz de 5, dt. Bom, então agora para calcular isso aqui eu vou ter que fazer o nossa propriedade distributiva, né? Mais conhecido como chuveirinho. Mas esse 3 raiz de 5 eu vou colocar lá para fora. 3 raiz de 5 está multiplicando, né? Então eu posso colocar lá para fora. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 2t, menos 2t. Depois, menos 1t vezes 2, menos 2t. E menos 1t vezes menos 2t, menos com menos mais. 1 vezes 2, 2. E t vezes t, t ao quadrado. Isso tudo, dt. Puxa um pouquinho mais para baixo aqui. Então, de novo, 3 raiz de 5, que multiplica. Fazendo a integral disso aqui agora, né? A integral de 2. Deixa eu colocar no parênteses aqui. Vai dar 2t. Aí, olha só. Menos 2t com menos 2t dá menos 4t. Então, vai ficar menos 4t
t, como eu vou calcular a integral, então vai ficar t ao quadrado sobre 2. Aí, mais 2t ao quadrado, integrando, fica 2t ao cubo sobre 3. Isso variando de 0 a 1. Ok? Vamos lá. Então, substituindo 3 raiz de 5, que multiplica. Substituindo o 1, se eu substituir o 0, zera tudo, né? Então, se eu substituir o 1, vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, 2t. Aí, se eu colocar aqui 1 ao quadrado, então vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4, dividido por 2, então vai dar menos 2. E aqui mais, substituindo 1 aqui, 1 ao cubo, aí vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, 1, 2 vezes 1, 2, sobre 3, então 2 terços. Então, esse 2 vai embora com esse 2, 2 menos 2 dá 0, e esse 3 aqui, eu posso simplificar com esse 3 aqui, porque está multiplicando, né? Lembrando que sobrou nada aqui, vai ficar 3 raiz de 5 vezes 2 terços, tá? Esse mais aqui é o sinal do 2 terços. Então, eu posso cortar aquele 3 lá com esse 3 aqui. Então, o resultado deu 2 raiz de 5. Bom, então lembra que a gente queria era a soma dos 3, né? Então, para quem não lembra, o primeiro deu 0, o segundo deu 6 e o terceiro deu 2 raiz de 5. Então, o 0 não precisa. Quanto é 6 mais 2 raiz de 5? É 6 mais 2 raiz de 5, tá? Lembrando que esse raiz de 5 aqui é irracional e não soma. Prontinho! Tcharam! Essa é a resposta final do nosso exemplo 1, tá? Se vocês olharem lá no livro, vocês vão ver essa resposta aqui bonitinha, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo no próximo vídeo.